Hoje pela manhã, passamos ontem à noite dormindo ali com a minha família em Araras. E hoje pela manhã, meu pai e minha mãe conversando um pouquinho sobre um ninho de passarinhos que estava ali embaixo do telhado e que, seguindo a tendência da juventude atual, o passarinho lá, o filhote, já não era tão filhote assim e ele continuava a se beneficiar do ninho. Já deveria ser um filhote que deveria ter saído de casa, já deu a idade, mas ele continuava no ninho, tomando o espaço ali dos pais. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas a geração atual é conhecida como geração canguru, porque mesmo mais velha, ali talvez com seus 30 e poucos anos, ainda continua ficando em casa, e aquela alusão ao canguru em que a mãe carrega o filhote ali na bolsa, demonstrando que os filhos têm permanecido por mais tempo no contexto da família, no contexto da casa. Agora, eu diria para vocês que isso é resultado de uma mentalidade que não é nova, não é recente. Talvez esse fenômeno seja recente, mas a tendência ou a mentalidade por detrás disso é uma mentalidade bastante antiga. Porque, queridos, o que nós temos ouvido nos últimos séculos é que a vida ela não tem sentido. A vida ela não tem um propósito inerente. A vida ela não tem um pelo que viver, ou ela não tem uma dignidade natural. E, portanto, cada um tem que buscar construir para si mesmo o que é a sua vida. Ou seja, não existem referenciais corretos ou verdadeiros do porquê eu vivo, do pelo que eu vivo, ou em busca do que eu estou na minha vida. E o que a geração atual acaba sofrendo é exatamente isso. Essa perda de sentido, e enquanto não encontra aquela que será a sua carreira, o que quer fazer do restante da vida. Lembra aquela pergunta que nós tínhamos que responder antigamente? O que você quer fazer da sua vida? Na verdade, essa resposta hoje, essa pergunta ela tem múltiplas respostas. O que eu quero fazer da minha vida quando? Em que etapa? Em que momento? Porque eu não sei o que será da minha vida daqui 10 anos. Porque a vida, ela não tem um sentido, ela não tem um pelo que existir. E até encontrar esse rumo, até encontrar esta carreira, as pessoas vão fazendo o quê? Vivendo, esperando as coisas surgirem. Então esse fenômeno da geração canguru é só um resultado de uma mentalidade de séculos que tem dito isso. A vida não tem um propósito inerente. A vida não tem um propósito digno. E cada um então constrói para si mesmo a sua razão de existência. E quando nós pensamos no cristianismo, me parece que esta também é a nossa crise atual. Nós vamos vivendo, mas nós não sabemos em busca de que estamos na nossa vida cristã. Nós vamos vivendo dia após dia, momento após momento, ano após ano, esperando no ano seguinte a repetição daquela mesma rotina que foi no ano anterior, ou na semana seguinte, a mesma doideira que foi na semana anterior, mas nós não sabemos dizer o para onde nós estamos caminhando, ou qual é o final da nossa linha em termos de vida cristã. E aí é que surge o texto de Hebreus 12, e você pode abrir sua Bíblia para lá, quando o autor de Hebreus, ele está, desde o seu início, apontando que Jesus Cristo é aquele em torno de quem toda a nossa vida existe e gira. Porque Ele é superior a tudo e todos. E a parte de Jesus, a vida, o que fazemos, o que temos, como pensamos, simplesmente não faz sentido. E esse é o resumo que a gente tem no livro de Hebreus. Se Jesus é superior a tudo e todos, então Ele é aquele para quem as nossas vidas são encaminhadas. E a parte de Jesus, nós continuaremos vivendo uma vida sem sentido. Uma vida que tenta palpar as coisas à sua volta, mas não encontra resposta. Uma vida que tenta encontrar alegria, satisfação, mas por não ter essa alegria e satisfação na pessoa certa, que é Cristo Jesus, nós simplesmente nos perderemos no meio do caminho. E o grande tema aqui de Hebreus capítulo 12 é que nós existimos para correr
a carreira que nos está proposta. Nós existimos, estamos no presente momento, porque Deus propôs para nós um objetivo final. E que, portanto, a nossa vida só faz sentido se nós atingirmos esse objetivo. Então, olha aí para Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A época do cristianismo aqui em Hebreus já é um cristianismo que começa a padecer por causa de perseguições. Padece por causa da complexidade de levar as últimas consequências à fé em Jesus. É uma comunidade de cristãos que começa a ser ridicularizada por causa da sua fé. É uma comunidade que começa a ser colocada à margem da sociedade, porque simplesmente não tem conexões com o mundo. É uma comunidade que diz viver pela fé e, portanto, não tem nada a ver com o mundo presente. Então é uma comunidade cristã que perde os seus bens, é levada para tribunais para serem acusadas de crimes que não cometeram. É uma comunidade cristã que começa a perder o seu emprego e até familiares por causa do seu compromisso com Cristo. E todas essas dificuldades e complexidades do cristianismo começam a abater ou fazer aqueles cristãos ficarem cansados do próprio cristianismo. Que negócio é esse que não traz benefício nenhum, mas pelo contrário, só me traz problemas? Você já teve essa sensação no cristianismo? Que você tem mais problemas como cristão, porque você tem mais privações, você passa por mais provações, por mais dificuldades do que aquele que quer fazer tudo errado. Você já teve essa sensação? É a mesma sensação dos cristãos para os quais o autor de Hebreus envia essa carta. Então, um dos propósitos da carta é fortalecer a fé daqueles irmãos. É fortalecer que, embora passando por tudo isso, quando eles têm os olhos colocados no objetivo certo, na carreira certa, ainda que venham passar por problemas, esta carreira é digna, esta carreira é valorosa. Há um sentido em tudo o que estamos fazendo. E a grande ênfase aqui no texto é esse final do verso 1 que diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há aí 3 formas que o autor de Hebreus entende que nós devemos correr essa carreira. 2 veremos de manhã, 1 veremos à noite. Nós corremos a carreira com perseverança, tendo uma grande nuvem de testemunhas à nossa volta. Nós corremos a carreira cristã, nos desembaraçando de todo o peso e pecado. E nós devemos correr a carreira cristã, olhando firmemente para Jesus. Agora, que carreira cristã é essa? Que negócio é esse de que Deus estabeleceu a razão da minha existência? A palavra carreira aqui era uma palavra toda especial na Grécia Antiga, porque era uma palavra ligada à prática do esporte. E a figura que tem em mente aqui no autor de Hebreus é de uma grande corrida, porque especialmente o maratonista, o corredor, o final da jornada dele, o final da sua corrida era no estádio. E quando ele entrava no estádio, tinha toda uma multidão em volta dele, como que o aplaudindo ou como que o motivando a chegar até o final da sua corrida. Agora, toda a preparação para aquele único momento era extremamente extenuante e agonizante. Interessantemente, essa é a palavra usada pelo autor de Hebreus para falar sobre a carreira. Nós temos como que algo agonizante diante de nós.
É alguma coisa que nos comprime de tal forma, é alguma coisa que nos estrangula de tal forma, que se eu abandonar na metade, eu perco simplesmente o meu propósito. Eu não atingi o que Deus tem para mim. E essa carreira, essa corrida, ela é extenuante. Lembra do que Jesus diz em João 16? No mundo passais por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O caminho do cristianismo é um caminho de sofrimento, como nós cantamos agora há pouco. Alegrar-me-ei no Senhor, ainda que dor, sofrimento ou pesar façam parte. Se você está no caminho do cristianismo, na carreira cristã, esperando que a sua vida seja ausente de problemas, é melhor você seguir o caminho da impiedade do que o caminho da piedade. Porque o caminho da piedade trará privações e dificuldades. Vocês jovens, aí no seu colégio, na sua universidade ou no início da sua carreira profissional, não esperem um caminho suave, totalmente limpo, para vocês viverem o compromisso de vocês com Jesus. Porque o contrário é mais real. A dificuldade, ela é presente. Porque isto é a carreira que Deus propôs para nós. A carreira da dificuldade e do sofrimento. Porque você já percebeu que o mundo ele está formatado ou moldado a supervalorizar a desonestidade? Já viu que certo é quem faz errado e errado é quem faz o certo? Porque essa é a formatação do mundo que nós temos. Interessantemente, 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, Pedro tem um propósito muito semelhante. Fortalecer a fé de uma comunidade que estava padecendo, estava passando dificuldades por causa do seu cristianismo. E o pior na carta de Pedro é que Pedro diz que foi para isso que Cristo nos chamou, para lidar com as dificuldades do mundo presente, porque foi isto que Cristo fez por nós. Foi por isso que Cristo passou em nosso lugar. É por isso que o autor de Hebreus chama a carreira cristã de uma grande agonia, um grande estrangulamento, algo extenuante. Queira Deus que momentos como esse, aqui em que estamos juntos, sejam como oásis na nossa semana de batalhas. O grupo pequeno que você participa, a reunião de oração, o grupo de jovens ou de adolescentes, a celebração no domingo, oásis, em meio à agonia da vida que temos. Sabe aquele bom assopro no machucado? É isso que a gente curte aqui, queridos. Porque a vida cristã é uma batalha. Aliás, essa palavra carreira, ela foi traduzida em outros contextos do Novo Testamento como batalha. Que a gente está numa batalha. Nós não estamos curtindo o mundo à nossa volta. Porque Deus propôs um algo para nós que não é simplesmente o curtir a vida no tempo presente. O título de um livro de um autor que eu gosto muito, do século XX, diz o seguinte: mundo, jardim de prazeres ou campo de batalha? Queridos, Deus não nos colocou no presente século para curtirmos a vida ou os prazeres que o mundo dá ou nos sugere, mas para batalharmos pela nossa fé em Cristo Jesus, porque esta é a nossa carreira. Foi isso que Deus nos propôs em Cristo Jesus. Então, quando o autor de Hebreus escreve aqui esse capítulo 12, ele quer justamente fortalecer uma comunidade que talvez já tivesse perdido de vista o porquê está aqui. Se você se sente desta forma hoje pela manhã, é nesse ponto que Hebreus quer te encontrar. Se você já teve vontade ou firme propósito de abandonar o Deus a quem você teme, de abandonar o Cristo em quem você crê, Hebreus 12 está aqui para te fortalecer. Eu diria que esse texto é fundamental para nós. Que carreira cristã é essa? Nós temos vários textos que falam do porquê nós existimos.
Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo vai dizer que nós somos feitura de Deus, ou poema de Deus, a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Deus, antes do nosso próprio nascimento, já havia designado o porquê nós existimos. No capítulo 1 de Efésios, Paulo vai dizer que nós fomos predestinados para sermos de Deus, predestinados para sermos adotados por Deus, de que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para chegarmos à fé em Cristo Jesus. Eu sei que essas duas palavras, eleição e predestinação, causam um certo desconforto para nós, e são séculos de discussão que eu vou resolver em 2 minutos. É bem simples, tá? O que é eleição? Ali em Efésios capítulo 1, verso 4. É a separação de Deus daqueles que chegariam à fé em Jesus. Veremos hoje à noite que esse Jesus é o autor e consumador da fé. E predestinação? Não é a mesma coisa que eleição, mas está extremamente ligada. A palavra predestinação aparece 6 únicas vezes em todo o Novo Testamento. E ela quer dizer basicamente o seguinte: é o projeto completo que Deus tem para nós, de nos tornar semelhantes a Jesus. Você entendeu o que é a carreira cristã? Que nós definiremos e ampliaremos muito mais hoje à noite? Foi o projeto que Deus já estabeleceu antes do nosso nascimento, de que o fim da nossa existência é ser como Jesus. E que, portanto, Deus não economizará esforços, nem recursos, nem dificuldades, nem alegrias ou sofrimentos para nos levar até o final da linha. A carreira que nos está proposta é ser igual a Jesus. É de tal forma Deus olhar para nós e ver em nós talhada a imagem de Cristo Jesus. E nós somos predestinados para isso. O que quer dizer predestinado? Destinar de antemão ou previamente o fim da existência. Sabe qual é a carreira cristã? Você e eu mais parecidos com Jesus. Ou seja, o que eu tenho no mundo à minha volta precisa necessariamente contribuir ou acrescentar a esse projeto de Deus. Então a tua profissão, servindo aos propósitos de Deus, contribuirá para o moldar de Jesus na sua vida. A sua família, servindo aos propósitos de Deus, contribuirá para o moldar de Jesus na sua vida. Os seus recursos financeiros, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, os seus planos, o seu tempo, a sua agenda, seja o que for, servindo aos propósitos de Deus, levarão a sua vida, a minha vida, para o propósito de Deus, que é formar Jesus em nós. É isso que Paulo vai dizer sobre o grande rei Davi. Lá em Atos capítulo 13, verso 36. No capítulo 13 é muito interessante. Paulo diz o seguinte: fulano de tal nasceu, viveu e morreu. Fulano de tal nasceu, viveu e morreu. Fulano de tal nasceu, viveu e morreu. E chega no grande rei Davi, Paulo diz assim no verso 36: tendo Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração, faleceu. Mas olha que interessante o detalhe sobre a vida de Davi. Ele cumpriu aos propósitos de Deus na sua geração. Porque Davi não podia cumprir os propósitos de Deus antes da geração dele, e nem depois da geração dele. Porque, queridos, Deus nos deu uma única vida, Deus delimitou a nossa existência de tal forma a termos uma única oportunidade de, nesta vida, correr a carreira cristã. Você sabia que no céu você não vai evangelizar pessoas? Você sabia que no céu você não vai se preocupar com problemas? Você sabia que no céu você não vai orar? Por quê? Porque essas oportunidades nós temos apenas no tempo presente.
Porque foi no tempo presente que Deus nos deu a oportunidade de correr a carreira que nos está proposta. Aquele problema que nós temos de jogar sempre para depois o compromisso com Deus, quando eu me aposentar, quando eu passar na faculdade, quando eu conseguir um emprego, quando eu passar num concurso, quando eu tiver mais recursos. Esse nosso problema de jogar para frente é uma falta de compreensão do que é a carreira que Deus nos deu, que só pode ser vivida na presente geração. Jovens, você não tem duas vidas. E aquela música Forever Young, para sempre jovem, não se aplica para você, nem para mim, nem para ninguém. Porque a nossa vida começa e termina. E é nesse intervalo entre começo e fim que Deus nos deu a oportunidade de batalhar pela nossa vida com Ele. Essa oportunidade que eu e você temos. É por isso que nós corremos com perseverança. É por isso que nós caminhamos no projeto de Deus com perseverança. A palavra perseverança aqui era bastante interessante, porque ela dá a ideia de alguém que se coloca por debaixo de um grande peso e sustenta aquele peso, por mais pesado que seja, porque a pessoa entende que aquela é a responsabilidade que possui. Ou seja, perseverar é extenuantemente suportar um peso, por mais pesado que ele esteja. Porque se você sair de baixo, aquele negócio cai. E você não cumpriu o seu propósito. Você não cumpriu a sua tarefa. Então nós perseveramos na vida cristã, porque Deus não é um Deus que aceita os que retrocedem. Volte lá agora para Hebreus capítulo 10, verso 36. Hebreus 10, 36. Por que é que nós corremos com perseverança? Por que é que nós suportamos perseverantemente? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que levam às últimas consequências o cristianismo que professamos. Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Qual é a situação aqui? Dois grupos de pessoas vivendo o mesmo cristianismo, vivendo as mesmas dificuldades, mas alguns pela falta de perseverança retrocederam, abandonaram, abriram mão da sua fé em Cristo Jesus. Mas o autor de Hebreus vai dizer: mas queridos, esses não somos nós. Esses não somos nós. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que vivem pela fé, porque o justo ele vive pela fé. Agora deixa eu dizer porque tem Hebreus 11. Lembra que Hebreus 11 é conhecido como o capítulo dos heróis da fé? Porque o que o autor de Hebreus fará no capítulo 11 é citar exemplos. Deixa eu falar para vocês, deixa eu exemplificar para vocês gente que tinha fé e que levou às últimas consequências a fé que tinha, para nos servir de modelo, para que nós não esmoreçamos, para que nós não abandonemos. E ele vai citar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Baraque, Gideão, Isaías. Agora, se você acha que a vida dessa turma é leve, depois você abre lá no verso 32 em diante, e você verá que alguns deles andaram errantes pelo mundo, como quem não tem casa. Se alimentaram do que tinha para comer, que às vezes era nada. Homens que foram perseguidos, pagaram com a própria vida a fé que tinha em Deus. Homens que foram cerrados ao meio por causa do seu compromisso com Deus. Mas são homens dos quais, no verso 36 em diante, o autor de Hebreus vai dizer: homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque viveram pela fé. Essa é, voltando aí para Hebreus 12:1, queridos, esta é a grande nuvem de testemunhas que nós temos à nossa volta.
Essa grande nuvem de testemunhas me diz o seguinte: por mais complexo que seja o compromisso com Deus, por mais extenuante, por mais desgastante, por mais privações que venhamos a passar, quando nós perseverantemente mantemos a nossa fé em Cristo, colocamos os nossos olhos em Cristo, ainda que venhamos a pagar com a própria vida, a nossa eternidade está garantida com Deus. Eu diria para vocês que nós temos que aprender hoje a não apenas nos apoiarmos na fé dos antigos, na fé dos personagens bíblicos, mas termos a nossa própria fé em Deus. Queridos, é muito gostoso ver pessoas que realmente têm fé em Deus, mas a fé delas são delas, não nossa. Porque essa grande nuvem de testemunhas me diz que é possível, mas não transfere por osmose a crença em Deus. Você já teve vontade de encostar em alguém espiritual e sugar toda a espiritualidade daquela pessoa? A gente queria isso, não é? Você olha algumas pessoas piedosas, fala, meu Deus, eu estou lá no começo. E dá vontade de só olhar para a pessoa, Deus transferir fé para nós. Mas não é assim que acontece. Porque fé é alguma coisa que nós aprendemos a exercitar. É alguma coisa que nós crescemos em fé. É alguma coisa que nós desenvolvemos à medida que Deus nos dá oportunidade de termos a nossa fé provada e testada para então, como cantamos, provarmos do sustento de Deus. Agora, o que é a fé? Abra aí, em sequência, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Queridos, a fé não é contrária à razão, a fé, ela não é oposta à razão, mas a fé, ela extrapola a nossa capacidade de apalpar as coisas que nós cremos. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, 24 e 25, que foi na esperança que nós fomos salvos. E a esperança naquilo que não se vê. Porque se a esperança está baseada naquilo que se vê, já não é esperança. Não é verdade? Como esperar algo que vemos? Porque a fé é o conteúdo daquilo que nós cremos, a fé é o conteúdo do que nós temos certeza, a fé é o conteúdo daquilo que nós aguardamos como provisão do próprio Deus. Ainda que nós não apalpemos, ainda que nós não toquemos essas coisas. Gosto de usar 3 palavras para definirem fé. Fé é crença, fé é confiança, fé é dependência em Deus. Saber que Deus existe não produz fé no seu coração. Crer convictamente, confiando, ou seja, depositando a sua vida aos cuidados dele, entregando quem você é, o que você faz, o que você tem, nas mãos de Deus e dependendo do agir dele, isto sim é fé. A fé é exercida não quando as coisas estão bem, também nesse contexto, mas principalmente quando nós temos que experimentar daquele agir de Deus que extrapola a nossa capacidade de controle da própria vida. A fé que nós exercemos no Deus a quem oramos, quando nós não sabemos absolutamente o que fazer. E você ora para alguém que, embora não vendo, está do seu lado, te escutando. O problema, queridos, é que nós tentamos tornar a fé como algo estritamente humano. Ter pensamento positivo, Deus vai fazer. Decreta, impetra, determina, profetiza e Deus tem que fazer. Sabe qual é a única coisa que Deus tem que fazer? Te moldar no caráter de Jesus. Porque Ele disse que esse é o fim da linha. Agora, trazer prazer, alegria, satisfação material, temporal, Deus não tem compromisso nenhum.
Então, fé é crer no Deus que se revela pela palavra. Fé é crer no Deus que se revelou em Cristo Jesus. Fé é confiar, depositar aos pés do Pai aquilo que só o Pai pode fazer. E fé é depender de Deus. Repousar na certeza de que ainda que as coisas estejam longe do meu controle, elas nunca saíram invariavelmente do controle de Deus. É isso que a nuvem de testemunhas nos diz. Esses vários heróis da fé nos rodeando como que no estádio, aplaudindo o corredor, que é você, dizendo: permaneça perseverantemente, porque a minha vida testemunha para você da validade do compromisso com Deus. É por isso que a nossa igreja, a igreja cristã, é chamada de comunidade da fé, porque nós encontramos nela, ou devemos encontrar nela, pessoas que testemunham para as gerações mais novas a validade do compromisso com Deus. Vocês, pais, que vivem reclamando, que vivem murmurando, que por qualquer coisa negociam um compromisso com Deus, você não está sendo uma boa nuvem de testemunhas da fé para a geração mais nova. E essa geração que não tem referenciais, que não sabe por que existe, terá mais dificuldades ainda de entender o que é o compromisso dela com Deus, porque não vê em você uma boa testemunha da fé. Nós precisamos, irmãos, desenvolver a fé. Agora, desenvolver a fé não é só orar mais, não, tá? Não é só ler mais a Bíblia, ouvir mais a igreja, porque a fé não se apalpa. É aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, verso 19: se a nossa esperança em Cristo se resume a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu diria que uma grande crise que a gente enfrenta hoje no cristianismo é o de cristãos tristes, cristãos desesperançosos, porque colocaram a sua fé na coisa errada, na pessoa errada, na circunstância errada, na habilidade errada. Porque quando a nossa fé, quando os nossos olhos estão no eterno, no imaterial, no transcendente, no espiritual, a nossa fé nunca será vazia. Você pode fazer esse exercício depois. Na Bíblia toda, fé tem dois únicos objetos, dois únicos: Deus e sua palavra. Você não tem fé em pessoas, você não tem fé em circunstâncias. Por exemplo, você não tem fé que vai passar no vestibular. Você não tem fé que o fulano de tal, o seu parente, será curado. Você não tem fé que você vai se dar bem no seu emprego. Você tem fé em Deus, que sabe suas necessidades. Você tem fé em Deus, que tem poder para curar pessoas. Você tem fé em Deus, que domina o curso da sua vida o suficiente para saber exatamente por onde você deve passar. Porque quando a nossa fé está em Deus, ainda que as coisas que esperamos não aconteçam, nem por isso eu deixei de ter esperança. Cristãos tristes, porque colocaram a sua esperança e fé na pessoa errada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo vai dizer: porque nós somos aqueles que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha que interessante, nós andamos por fé. Nós temos um estilo de vida pautada pela fé. Eu não gosto daquela expressão: você precisa dar um passo de fé. Porque a Bíblia nunca me chamou para dar um passo, senão para uma caminhada de fé. Nós andamos pela fé, nós não damos pegadas por fé. Não, aqui você tem que dar um passo de fé confiando em Deus. E quando tudo está bem, você não confia em Deus? Quando está tudo supostamente no seu controle, você não tem fé em Deus? Queridos, nós andamos por fé, nós não damos passos por fé. O cristão, ele tem que ser reconhecido como alguém de uma caminhada de fé, de um estilo de vida de fé, de uma rotina de fé,
não de eventos pontuais de fé em Deus. Nós fomos chamados para uma caminhada. Por quê? Porque a nuvem de testemunhas, voltando lá para Hebreus 12, essa nuvem de testemunhas me diz que a dignidade da vida está numa caminhada de fé com o Senhor, mesmo quando tudo vai mal. Aliás, tudo vai mal sob qual perspectiva? Na perspectiva de Deus moldar em nós o caráter de Jesus, todas as coisas sempre cooperarão para o bem que Deus determinou. Aliás, esse é o contexto de Romanos 8:28. Tudo coopera, porque Deus se vale de tudo para formar Jesus em nós. O segundo desafio dessa corrida, o último agora da manhã, é que se isso é verdade, do correr a carreira, se é verdade que essa comunidade testemunha para mim a fé que eu devo ter, então eu tenho que me desembaraçar de todo o peso e pecado. Eu tenho que me desembaraçar de tudo aquilo que atrapalha a minha carreira, tudo aquilo que atrapalha ou dificulta ou estorva a minha jornada de fé com Deus. Interessante que o autor de Hebreus aí, ele usa a palavra desembaraçar como a ideia de desdar ou desatar um nó. Porque o pecado, e esse peso daqui a pouquinho eu já cito, o pecado é uma âncora na vida cristã, é um nó na nossa história, de tal forma a nos impedir que caminhemos bem com Deus. Irmãos, nós não poderíamos olhar para o pecado apenas como um deslize. Nós não poderíamos olhar para o pecado apenas como uma falha, uma dificuldade ou uma tentação. Nós deveríamos olhar para o pecado como Deus olha. E Deus olha como o grande estorvo da minha vida, o grande problema da minha caminhada. Agora, o século XX, especialmente 19 e 20, nos ensinaram a minimizar a ideia, ou o conceito, ou os efeitos, ou a culpa do pecado. A gente retraduz isso. Dificuldade, falha, problema, deslize. Não, é pecado. Você sabe o que quer dizer pecado na Bíblia? Pecado na Bíblia tem dois conceitos muito interessantes e os dois são bem visuais. Peço que vocês olhem aqui para mim. A primeira palavra que é usada dá a ideia de pisar fora do caminho. Esse tapete aqui é onde eu posso ficar por causa da filmagem. Eu pisar fora dele, na Bíblia, é pecado. Porque Deus delimitou o onde eu posso andar. Deus delimitou onde eu posso agir, existir. Cada vez que eu peco, eu decidi seguir caminho próprio. Eu decidi construir minha própria história. Eu decidi construir o meu próprio sentido de existência, dizendo que naquele momento eu me contento mais com a desonestidade do que com a honestidade que Deus me propôs em Cristo Jesus. Isso é pecado. Pisar fora do caminho. E a segunda ilustração é que nós temos um alvo, um objetivo pré-estabelecido por Deus. E que pecado é errar o alvo de Deus, não o seu, não o meu. Meu alvo de vida é esse. Não. O alvo de Deus para mim é este. Fazer o quê? Me formar conforme Jesus. Cada vez que eu erro o alvo de Deus, cada vez que eu erro a carreira que Deus me propôs, eu estou fazendo o quê? Pecando. É por isso que Deus diz que o pecado é um estorvo na nossa vida, que o pecado é um problema para nós. Ainda que o pecado traga algum benefício temporal para nós, Deus diz que ele traz corrosão eterna. Interessante que sobre Moisés, aí em Hebreus 11, verso 24, diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Sejamos sinceros, pecar é muito bom. Porque se não fosse bom, ninguém desejaria pecar. Estou falando alguma aberração aqui? Pecado ludibria, seduz ou não?
pecado é gostoso ou não? Claro que é. Porque ele mexe com a nossa natureza inclinada ou desejosa à prática do mal. Mas o problema, e aqui entra o exemplo de Moisés, é que olhando para o projeto de Deus, ele prefere ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres temporários, transitórios do pecado. Irmãos, nós precisamos acreditar no que Deus está dizendo. De que ainda que o pecado me traga benefícios temporários, ainda que o pecado nem sempre tenha perna curta, ali por meio da mentira, Deus disse que aquele benefício é temporário. E que não vale a pena ser corrompido ou corroído pelo mal. É por isso que eu tenho que me desembaraçar do pecado. É por isso que eu tenho que abrir mão dos meus próprios prazeres para viver os prazeres que Deus tem para mim. É quando eu decido abrir mão da minha própria alegria para viver a alegria que Deus me propõe em Cristo Jesus. É quando eu decido abrir mão de um monte de coisa, porque aquilo é contra o projeto de Deus para nós. É por isso que nós deveríamos lutar contra o pecado. Olha Hebreus 12:4, o que o autor de Hebreus diz. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Olha que interessante. Na vossa luta, batalha contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, dá para lutar, dá para sangrar um pouquinho mais na nossa luta contra o mal. Como? Deixa eu dar algumas ideias aqui. Salmo 119, verso 9, o autor do Salmo diz: como pode um jovem guardar puro o seu caminho? Observando este caminho segundo a sua palavra. Verso 11, guarda no coração a sua palavra para não pecar contra ti. Irmãos, o estudo frequente, regular da palavra, como o próprio salmista vai dizer no Salmo 1, a meditação no dia e na noite é que nos possibilita não nos determos no caminho dos pecadores, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, não nos alegrarmos com a impiedade, porque a palavra de Deus é quem preenche a nossa vida do projeto de Deus, tirando o espaço do nosso próprio projeto. Por que estudamos a Bíblia? Para conhecermos mais da vontade de Deus e sobrar menos espaço para a nossa própria vontade. Meditação na palavra, como indivíduo, como família, como igreja, como grupo pequeno, como juventude, como mulheres, como homens, seja o que for, meditação na palavra. Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é olhos abertos, atentos, perceptíveis ao que está acontecendo à nossa volta. Eu não tenho dúvidas de que boa parte dos pecados em que caímos são por causa da nossa falta de atenção ou percepção espiritual. A gente vacila, pessoal. Se você sabe que determinadas circunstâncias ou pessoas te favorecem o pecado, abra os olhos, vigia, não vá nessa direção. Abra os olhos, estejam esses olhos atentos, porque você sabe que lá é ambiente preparado e configurado para o mal. Se você sabe que não estudar na prova favorece o desejo de compartilhar do conhecimento alheio, estude. Entendeu? Estude. Não dê ocasião para o pecado. Não dê ocasião ao mal. Porque quando nós damos ocasião ao mal, ele encontra eco em um coração que Jeremias 17 vai dizer que é desesperadamente, visceralmente corrupto. Se você tem uma visão muito boa de si mesmo, leia um pouquinho da Bíblia e você vai ver o quão mal você é. Por isso que nós temos que batalhar olhos abertos e oração. Irmãos, deveríamos ter orações mais preventivas do que só corretivas.
Eu sei que é mais fácil pedir perdão do que pedir para Deus livrar da tentação, porque a gente curte a tentação. Mas a oração preventiva é: Deus, o Senhor sabe daquela circunstância, daquela pessoa, daquela situação que normalmente me fazem pecar. Deus, me ajude. Deus, me fortaleça. Deus, me faça não ter interesse por aquilo. Deus, remove essa situação da minha frente. É o orarmos para que não entremos em tentação. Não é orar depois que entrou, pedir para livrar. Deus pode livrar. Mas quando o nosso coração já está comprometido com o mal, vocês concordam comigo que fica muito mais difícil? Não é porque Deus não tenha poder, mas é a própria liberdade que infelizmente nós temos de praticar o errado. É assim que nós nos desembaraçamos do pecado, usando os escapes que Deus dá, como ele fala lá por meio de Paulo, em 1 Coríntios 10, 12. Não há tentação que vos sobrevenha que não seja humana. Ou seja, quando você acha que está difícil, Deus te permitiu passar por isso porque Ele sabe que você pode resistir. Mas o Deus que nos permite passar por isso é o Deus que nos dará os escapes de modo que possamos suportar. É o que Tiago vai dizer no capítulo 1, que a nossa resistência em meio às provações e tentações, a nossa resistência será testada até o seu limite final. E uma vez suportando, seremos aprovados por Deus. Irmãos, eu creio que todos nós estamos aqui para sermos aprovados por Deus, não é verdade? Resistamos até o fim, para que Deus nos privilegie com a sua bênção, o seu cuidado. A carreira cristã é essa, projeto de Deus para nós em Jesus Cristo. Para que cumpramos essa carreira, nós temos uma grande nuvem de testemunhas à nossa volta. Usemos dessa nuvem de testemunhas para termos uma fé pessoal e nos desembaracemos de todo o peso e pecado. E como nós veremos hoje à noite, concluindo, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. E é por esse Jesus que nós celebramos a ceia. É por causa desse Jesus que morreu e ressuscitou que nós estamos aqui. É por causa desse Jesus que não fez caso da vergonha, suportando a cruz até o fim, para nos tornar filhos de Deus. Quero pedir para que os diáconos venham aqui e me auxiliem na distribuição da ceia. A ceia, ela é um memorial, é uma relembrança, é um olhar para trás. Que para trás é este? O que Jesus fez por nós, há quase 2000 anos atrás, morrendo e ressuscitando, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Quem pode participar da ceia? Todos aqueles que já reconhecem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está nos visitando, não é aqui da nossa igreja, mas você está em comunhão com Deus e ali com a sua igreja local, você pode participar. Agora, o que nós fazemos quando nós pegamos o pão e o cálice? Se é um memorial, a gente tem que lembrar de algo, não é verdade? Tem que se lembrar daquele dia em que Cristo invadiu a sua vida, dando a ela um novo sentido. Tem que se lembrar daquele momento em que você se reconheceu pecador e Deus te deu uma nova carreira, um novo pelo que viver. Traga a sua memória. Tem que se lembrar do que Cristo Jesus fez na cruz. Talvez esse seja um momento pesado, como deve ser, mas há outra face da ceia. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, que toda vez que nós participamos da ceia, nós anunciamos a volta do Senhor. De que nós hoje estamos olhando para trás, refletindo no presente, mas olhando para frente também. Porque é por causa dessa esperança em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, que nós estamos aqui. É por causa da fé nele que nós corremos com perseverança a carreira cristã. Então tente olhar para frente.
aquilo que a Bíblia retrata do encontro triunfal, glorioso, que teremos com o nosso Senhor Jesus. Faça isso enquanto você pega o pãozinho e o suco, que representam o corpo e o sangue de Cristo. Traga isso à sua memória. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Não fosse o Senhor, não estaria aqui. Obrigado pela carreira que o Senhor me propôs. Quero orar que esse momento seja significativo para nós como igreja, seja significativo para você como quem já tem uma carreira em Jesus. Pai, muito obrigado por Jesus, porque se estamos aqui é por causa dele. Se nos chamamos de irmãos, é porque o Senhor é o nosso Pai e partilhamos da irmandade com Jesus. Que ao participarmos agora do pão e do cálice, tragamos a memória que Cristo fez por nós, mas também olhemos com esperança para um futuro em que um dia estaremos contigo e com Cristo Jesus por toda a eternidade. Quando então nosso sofrimento, nossa dificuldade, nossos problemas, provações não mais existirão, porque já gozaremos da vida eterna contigo. Nos abençoe, Pai, pois é em Cristo Jesus que nós oramos.